Porque jovens que forem educados de maneira básica demoram muito mais para conhecer e saber coisas que parecem simples? Quando você nasce em uma família onde as bases de conhecimentos não são amplas, você vai ter que aprender muito mais. Pessoas que têm uma estrutura familiar com conhecimentos básicos enfrentam dificuldades na maneira de lidar com pessoas e dificuldade para conseguir emprego. Essas pessoas têm que buscar esses conhecimentos básicos que sejam em outros lugares, porque por não terem tido na base familiar. Aí eles buscam em outros lugares esses conhecimentos. Como na minha família eu não tive incentivo para mim buscar conhecimentos gerais como, por exemplo, de maneira de lidar com pessoas, conhecimentos de finanças, conhecimentos de autoconhecimento, de se conhecer, conhecimentos de é, espiritualidade, outras formas de religião, outras coisas assim. Eu não tive esse incentivo e nem essa base, porque na minha família, as pessoas da minha família não se interessam por esses assuntos. Não posso dizer que não são incentivados porque minha família é uma família grande, né, gente? Eu vou falar de maneira até simples para não me complicar. Então, tipo, não são incentivados, não sejam incentivados a estudar, não é isso? Não são incentivados não foram incentivados a buscar conhecimentos mais profundos desses que eu citei. Então eu não tive isso também, porque se a minha família não teve, eu também não tive. Mas minha mãe, ela sempre me incentivou a estudar e fazer uma faculdade. Eu já tive esse incentivo, essa, como que eu posso explicar? Qual a palavra que eu posso usar? Esse incentivo maior da faculdade por conta que minha mãe, ela sempre me incentivou e sempre me influenciou a querer fazer uma faculdade. Minha mãe, ela sempre me incentivou a fazer uma faculdade para mim ter um futuro melhor. Para mim ter... É aquilo, né, gente? Para ter mais oportunidades, para ter mais emprego, para ter uma estrutura melhor, uma estrutura financeira melhor. E nisso eu cresci, porque minha mãe ela fala isso pra mim, gente, desde que eu tinha uns 5 anos de idade. Então, desde quando eu tava lá no pré, ela já falava pra mim estudar, fazer faculdade pra ter um futuro. E nisso eu cresci com esse incentivo da minha mãe de fazer faculdade. Enfrentei muitos problemas na escola, com relação à minha sexualidade, à minha expressão de gênero. Querendo ou não, gente, infelizmente eu enfrentei bullying, os alunos, nossa, inventavam coisas horríveis. Hoje, adulta, eu vejo que eram duas coisas, né? Que eram por conta da minha bipolaridade e por conta da minha sexualidade e da minha expressão de gênero. É só isso que eu vou falar sobre isso, porque senão vai ficar um vídeo inteiro sobre isso. Tá, então eu enfrentei dificuldade na escola, mesmo minha mãe me incentivando desde nova pra mim estudar, enfrentei muita dificuldade. E eu fui... Tá, eu tive dificuldade e mesmo assim minha mãe, ela sempre ficava, não, termina o ensino médio, termina, porque senão você não vai conseguir emprego. Minha mãe, ela sempre foi muito realista comigo, gente. Minha mãe é um tipo de mãe que ela é realista e pontual. Ela fala, é isso, se você não conseguir, não fazer isso, você não vai conseguir isso, você não vai ter isso. Minha mãe, ela sempre foi assim. Então ela falava, se você não terminar a escola, você nunca vai ter um emprego. Se você não tiver um mínimo de conhecimento que seja na escola, você nunca vai ter um emprego e não vai conseguir ter essas coisas. Mesmo não querendo terminar a escola, eu terminei, fui obrigada, mas eu terminei, concluí, né? Passando assim, bem dificuldades.
Até o último ano. Não, no último ano não foi tanto, mas até o primeiro ano fui enfrentando bastante dificuldades. Aí chegou a parte da faculdade, gente, que eu, né, minha mãe ela me incentivou a fazer a faculdade, só que como é muito difícil, porque tem que ter, gente, muito difícil. Então, como eu não consegui, e ainda não consegui, esse ano estou buscando isso pro ano que vem, mas eu não consegui ainda. Com 23 anos eu ainda não consegui, mas estou buscando. Estou buscando. Eu fui me interessando por outros assuntos, por assuntos de autoconhecimento, de assuntos de espiritualidade, outras formas de espiritualidade. E isso sozinha. Nesse pequeno incentivo que minha mãe me deu para mim fazer a faculdade, eu tive esse incentivo de querer conhecer mais, de querer saber mais sobre finanças, de querer saber mais sobre empreendedorismo. A parte do empreendedorismo também vem da minha mãe, porque minha mãe empreende desde sempre. Mas aí eu fui me aprofundando mais. E eu fui querendo saber mais, saber mais. Voltando para para essa fase, né, gente, que a gente tá na escola, que a gente aprende coisas na escola, nananã. Tem coisas que não se aprendem na escola. A escola tem um ensinamento acadêmico, ou seja, matérias que são para o ambiente escolar, facultativo e acadêmico. Você vai usar esses conhecimentos para adentrar esses ambientes, entendeu? Não ensinam coisas relacionadas a lidar com pessoas, finanças, por exemplo. A escola não ensina nada de finanças, nada, nada, nada de finanças. Matemática não ensina nada de finanças, gente. Nada, nadíssima, nadíssima, nada, nada. Mas esses conhecimentos não se adquirem na escola. Então, as pessoas que falam, mas tem que aprender na escola. E tem toda aquela questão de também, educação vem de casa. E realmente, educação vem de casa, mas às vezes as famílias não têm, como eu já disse, essa estrutura de conhecimento, essa base de conhecimento para ensinar em casa. Então, essas pessoas têm que buscar esses conhecimentos em outras em outras áreas da vida. E muitas das vezes nós precisamos de um mínimo conhecimento para tentar alguma coisa, gente. Por exemplo, conseguir um emprego para pagar uma faculdade, para tentar fazer alguma coisa da vida. Você tem que ter um mínimo conhecimento. Então não tem como você ter tentar fazer alguma coisa sem esse mínimo conhecimento. Busque o conhecimento que não te foi dado da maneira que você conseguir. Seja em livros, com vídeos, conhecendo pessoas que têm um cargo acima do seu, conversando com essas pessoas, conversando com pessoas que fazem faculdade, que já têm um conhecimento acadêmico um pouco maior, porque na faculdade tem esses ensinamentos, né? Que os professores pedem para ler livros de tais assuntos, sobre tais maneiras e etc. Então, busque esses conhecimentos que você não teve para você conseguir adentrar esses espaços que você não consegue. No começo da minha vida adulta, eu tive muita dificuldade com emprego. Sempre tive muita, ainda tenho, mas hoje em dia é por conta de eu ser trans. Mas no começo da minha vida adulta eu tive muita dificuldade. Então eu busquei livros de autoconhecimento para mim saber como lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, para mim saber o mínimo. E esses conhecimentos hoje me proporciona eu conseguir empregos mínimos, que seja, mas eu consigo por conta desses conhecimentos. Não por conta de eu querer muito, por conta de eu ir atrás, não, gente, não é isso, é por conta do meu conhecimento.
O meu conhecimento me possibilitou adentrar o mínimo de espaço de trabalho que seja. Tem trans que não conseguem adentrar esse mínimo, o mínimo, gente, elas não conseguem adentrar o mínimo. Por quê? Porque não tem o mínimo de conhecimento, entendeu? Então enfrentam essas dificuldades para ter um mínimo, um emprego mínimo que seja. Eu não tenho por conta que eu busquei conhecimento. Então, busque o conhecimento que não te foi dado para você conseguir o mínimo. Conseguir o mínimo. Uma oportunidade, conseguir tentar fazer alguma coisa da sua vida. Busque esse conhecimento. Não se limite ao conhecimento que você tem. Por exemplo, tem famílias que tem, eu cresci assim, minha família me ensinou assim e eu vou continuar assim. Não se limite ao conhecimento que você tem. Busque conhecimentos, busque querer estar em lugares que ninguém da sua família teve, faculdade, cursos profissionalizantes que ninguém tem. Busque isso, busque querer saber mais, conhecer mais. Aprenda o essencial não óbvio. O que seria esse essencial não óbvio? Coisas que não são óbvias, gente. Que é essencial na vida para você conseguir alguma coisa, conseguir um emprego, conseguir lidar com pessoas, conseguir relacionamentos que sejam, mas que não são óbvias. Ou seja, que ninguém fala sobre, que ninguém fala, pra você. Eu falo porque, né, eu tenho essa base, essa barreira quebrada em mim de falar as coisas que não são óbvias. Então, busque esse não óbvio, que ninguém fala pra você. Não, mas para você conseguir isso, você tem que aprender sobre isso. Busque o essencial não óbvio, porque vai ser essencial pra você, se em algum momento da sua vida, vai ser essencial. Esse essencial não óbvio. Então, busque ele, busque de qualquer jeito. Gente, eu vou pedir pra vocês deixarem perguntas aqui pra mim responder. Eu vou responder nos próximos vídeos, vou usar essas perguntas para trazer temas aqui pra vocês, tá bom? Então, podem fazer qualquer pergunta sobre emprego, sobre autoconhecimento, espiritualidade também, podem perguntar. Desenvolvimento pessoal, que já faz parte da questão empresarial, de empregos, etc. Então, podem perguntar, podem mandar aqui que eu vou responder nos vídeos. Eu vou responder em forma de vídeo, vou responder pra vocês, tá bom? É isso, gente. Se inscreva no meu canal, me ajude aqui. Me ajude, dá like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal pra me ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!